Oi, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos básicos para estudar a geometria analítica. Bom, aqui nós temos a representação de um ponto em coordenadas cartesianas. Um ponto no plano, ele tem duas coordenadas. Então aqui, coordenada A e coordenada B. O ponto, ele é demonstrado dessa maneira, e aqui o A, ele está no eixo X, que é o eixo das abscissas, e o B está no eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, para representar o ponto, sempre você vai colocar o X primeiro, a coordenada X primeiro, e depois a coordenada Y. Bom, e para representar um ponto em coordenadas polares, nós vamos utilizar as relações de trigonometria no triângulo retângulo. Então aqui, nós temos a origem do nosso sistema e temos o ponto. Entre a origem e esse ponto, eu posso traçar um segmento de reta, e com esse segmento de reta, eu vou ter um triângulo retângulo, porque essa distância B é a mesma distância que eu tenho aqui do ponto até o eixo X, e essa distância A é a mesma distância que eu tenho aqui do ponto até o eixo Y. Então aqui, observando esse triângulo retângulo, eu tenho um ângulo 90 graus, e eu tenho aqui esse ângulo θ, é o ângulo formado entre o eixo das abscissas e a diagonal que foi traçada da origem até o ponto. Então, para determinar esse ângulo aqui, eu vou usar as relações de trigonometria, em que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então aqui eu tenho o quê? Meu cateto adjacente, que é o cateto que está formando o ângulo aqui com a hipotenusa, é o A. Meu cateto oposto é o B e a hipotenusa é o P. Então, para determinar o ângulo, eu posso substituir aqui esses valores nas fórmulas que eu tenho. Então, para determinar o seno do ângulo, eu pego o cateto oposto, que é B, e divido ele pelo valor da hipotenusa, que é P. Para cosseno do ângulo θ, eu vou pegar o cateto adjacente A e dividir pelo P, que é a hipotenusa. E para tangente, eu pego o cateto oposto B e divido pelo cateto adjacente A. Com isso, eu posso determinar, conforme os valores que eu vou encontrar nessas relações, eu posso determinar o ângulo θ que está sendo formado ali. Então, para representar o ponto, eu vou usar o quê? A primeira coordenada vai ser a distância da origem até o ponto, a distância P, e a segunda coordenada vai ser o ângulo formado entre essa distância, né, entre esse segmento de reta que determina a distância, e o meu eixo das abscissas. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar aqui com as coordenadas cartesianas no espaço. Antes, nós tínhamos trabalhado as coordenadas no plano, então nós tínhamos apenas duas coordenadas. Aqui nós teremos três. Então, antes eu tinha o eixo Y e o eixo X, correto? Só que agora é como se ele fosse o chão da minha representação e eu acrescento o eixo Z, que é o eixo da altura. Então, esse eixo Z, né, como nós já tínhamos trabalhado, o eixo X é das abscissas, o eixo Y das ordenadas e o eixo Z é o eixo das cotas. Então, aqui trabalhando a localização de um ponto no espaço, em coordenadas cartesianas, eu tenho A, B, C. Então, aqui A, aqui B e aqui C. Então, fazendo aqui as diagonais, tudo, eu consigo encontrar esse ponto no espaço. Trabalhando aqui, então, agora vamos falar um pouquinho sobre vetores. O que são vetores? Um vetor é um conjunto de segmentos orientados que tem o mesmo módulo, que seria o comprimento do vetor, tem a mesma direção, que seria, né, esquerda, direita, para cima, para baixo, e o mesmo sentido, horizontal, diagonal e vertical. Vetores unitários. Então, o que são os vetores unitários? Nós temos os vetores I, J e K. O vetor I é o vetor que ele está diretamente sobre o eixo das abscissas, o eixo X. Então, ele só tem a coordenada X. As coordenadas Y e Z dele são nulas. O vetor unitário J, ele está diretamente sobre o eixo das ordenadas. Então, ele só tem coordenada no eixo Y. Então, X e Z, as coordenadas deles são nulas. E o vetor K
é o vetor que está sobre o eixo das cotas, o eixo Z. Então, as coordenadas x e y dele são nulas e ele tem coordenada apenas no eixo Z. Então, aqui é a representação dele. AI, então esse A é um número real qualquer. BJ, também B é um número real. E CK, então a representação dele em eixos x, y e z. Okay. Bom, aqui eu tenho uma representação de um vetor no espaço. Então vocês podem ver, ele tem aqui, está saindo da minha origem e está indo até o ponto P. E em x, ele foi deslocado em 2 unidades. Então aqui eu representei o vetor U em x, ele tem valor 2. Em y, ele tem valor 5, e em z, ele tem valor 5. A representação desse vetor é 2i mais 5j mais 5k. Podemos também representar ele de uma outra forma, que é o vetor U, e usar os parênteses. Então, 2, 5 e 5. Então, da mesma forma que a gente representa o ponto, são 2 maneiras diferentes de representar um vetor. E aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a distância entre 2 pontos. Então, eu tenho, aqui eu usei no plano, no espaço nós acrescentaríamos as coordenadas Z. Então, aqui eu tenho o ponto A, que ele tem coordenadas x1 e y1, e o ponto B, que tem coordenadas x2 e y2. Então, como que eu faço para calcular a distância entre esses 2 pontos? Vocês podem ver que a distância, ela está formando aqui um triângulo retângulo. Então, nós podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor dessa distância. Porque nós temos as coordenadas x1, x2, y2. Então, nós temos os valores dos catetos. Só que não é simplesmente x2 o valor do cateto. Nós temos que considerar que o x2 mais a distância, ela começa a partir do x1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair o x1 do meu x2. Então, eu vou fazer a distância ao quadrado, que é a nossa hipotenusa. Aí, aqui, o cateto de baixo é x2 menos x1 ao quadrado. Então, é essa coordenada menos essa, eu tenho esse espaço aqui. E a segunda coordenada, o segundo cateto, é o y2 menos o y1. Então, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. E, extraindo a raiz, eu tenho essa fórmula aqui para determinar a distância entre 2 pontos. Então, se eu tenho as coordenadas dos pontos, eu coloco nessa fórmula e consigo saber a distância entre esses 2 pontos. Para descobrir a distância entre os 2 pontos no espaço, eu vou acrescentar daí aqui mais Z2 menos Z1, tudo isso elevado ao quadrado. Ok?